Imagine um lugar onde a chuva só cai 2 vezes por ano, se houver sorte, e o calor castiga a terra com 45 graus Celsius. Agora, imagine 1 milhão de peixes tropicais nadando exatamente nesse cenário. Muitos chamam isso de o auge da engenharia, mas aqui está a polêmica. Quando engenheiros perfuraram 700 metros de rocha sólida, eles encontraram uma água que era fervente e tão salgada que mataria quase qualquer plantação em dias. A pergunta que fica para você comentar agora: gastar milhões para extrair uma água venenosa no meio do nada é genialidade ou um desperdício de recursos que qualquer país sensato teria abandonado? O que você vai descobrir até o final deste vídeo? O segredo pré-histórico: como uma água de 40 mil anos, da época em que o Saara era verde, foi parar debaixo do deserto. O lixo que vale ouro. Como o esgoto tóxico dos peixes se tornou o fertilizante mais valioso do mundo, de graça. O negócio impossível. Por que peixes criados no deserto estão dominando os supermercados da Europa e custando menos do que os pescados no oceano? Prepare-se, porque a história desse oceano fóssil prova que o que chamamos de impossível é apenas algo que ninguém tentou a combinação certa ainda. O problema da fonte de água. O Negev cobre 60% de Israel, mas recebe muito menos chuva do que o Vale da Morte. Durante a maior parte da história humana, ninguém viveu aqui permanentemente, porque você não pode cultivar o que não pode regar. Mas, em 1973, um geólogo chamado Iri Essar estava estudando formações subterrâneas quando sua equipe perfurou o arenito e encontrou água. A broca atravessou 700 metros da crosta e atingiu o aquífero Núbio. Quando retiraram a broca, a água explodiu do chão. A pressão artesiana era tão intensa que a água disparou para cima sem a necessidade de qualquer bombeamento, um poço de fluxo livre alimentado puramente pela pressão subterrânea. Esta água estava no subsolo desde antes de os humanos descobrirem o fogo. Os geólogos a chamam de água fóssil, porque caiu como chuva quando o Saara era verde, e então ficou presa em rochas porosas conforme o clima mudava. O ponto que costumo enfatizar é como o mundo era diferente durante a Era do Gelo. O deserto do Saara era verde, a pressão era tão intensa que quando a broca criou uma abertura, a água disparou para a superfície sem bombas. O aquífero Núbio se estende sobre 4 países: Egito, Líbia, Chade e Sudão, cobrindo mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É uma das maiores reservas de água subterrâneas da Terra, contendo cerca de 500 mil quilômetros cúbicos de água. Isso é suficiente para encher o lago superior 40 vezes. A seção israelense é a ponta mais ao norte, um fragmento deste oceano fóssil massivo que se estende sobre o Negev e na Península do Sinai. Israel havia descoberto um oceano sobre o deserto, exceto que este oceano tinha 2 problemas que tornavam sua água completamente inútil. Primeiro, a temperatura. O núcleo da Terra aquece tudo perto dele. A 700 metros de profundidade, a energia geotérmica mantém esta água a uma temperatura constante de 37 a 40 graus Celsius. Essa é a temperatura do sangue humano. Você não pode resfriar plantações com esse tipo de água. Você nem consegue beber água quente em um deserto. O segundo problema, o sal. Esta água ficou na rocha por milênios, dissolvendo minerais, o que resultou em água salobra, com salinidade em torno de 3.000 partes por milhão. Isso é 1/10 do teor de sal do oceano. Não é água de mar, mas é salgada o suficiente para matar trigo, milho, tomates e quase todas as culturas comerciais em questão de dias. Engenheiros testaram a água em parcelas experimentais. O Estado de Israel está usando esta água salgada aqui nas margens do Mediterrâneo para reabastecer nossa maior fonte de água doce, o Mar de Galileia. E em 72 horas, as plantas vegetais mostraram sinais de estresse salino. As folhas amarelaram, o crescimento estagnou e em 2 semanas a maioria das plantas estava morta. O Ministério da Agricultura emitiu relatórios concluindo que a água não chega nem perto de poder ser usada para irrigação. O lógico seria fechar o poço e esquecer, certo? Mas um cientista fez uma pergunta diferente. Se nada que cultivamos pode sobreviver nesta água, o que já sobrevive em águas como essa? A resposta estava em rios a 8.000 quilômetros, nos rios tropicais da Austrália e da África. Inovação na piscicultura. Um peixe de aparência pré-histórica nativo dos rios costeiros da Austrália e do Sudeste Asiático, o baramundi. Ele tem sido consumido por humanos há 40 mil anos. Em seu habitat natural, o baramundi vive em fozes de rios, onde a água fresca se mistura com a água do mar, criando condições salobras. Eles desovam em água salgada e depois migram para os rios. Seus corpos são feitos para lidar com a salinidade flutuante. E mais importante, os baramundis são tropicais, o que significa que prosperam em águas entre 26 e 34
graus Celsius. Isso torna o baramundi muito difícil de criar em qualquer lugar da Europa ou América do Norte. Como incentivamos o uso eficiente da água? Com a água vem o esgoto. O que podemos fazer com o esgoto? Durante o inverno, as temperaturas da água ao ar livre caem abaixo do limite de sobrevivência. Os piscicultores têm de instalar sistemas de aquecimento que consomem quantidades impressionantes de energia. Piscicultores no norte da Europa gastam dezenas de milhares anualmente em sistemas de aquecimento, queimando combustíveis fósseis para manter temperaturas tropicais durante invernos de 6 meses. No final, os consumidores teriam de arcar com o custo, tornando o baramundi muito caro. Pesquisadores israelenses também identificaram a tilápia e o robalo como candidatos. Eles podem tolerar salinidade até 15.000 partes por milhão, 5 vezes mais do que a água do Negev. O robalo, particularmente a variedade europeia, migra naturalmente entre ambientes de água fresca e marinhos ao longo de seu ciclo de vida. Mas no Negev, a água sai do chão já aquecida na temperatura perfeita, sem contas de aquecimento. A energia geotérmica que tornou a água inútil para beber a tornou perfeita para peixes tropicais. O inverno no Negev ainda vê as temperaturas do ar caírem para 5 graus à noite, mas a água bombeada a 700 metros de profundidade permanece a 38 graus. Os peixes vivem em um verão permanente. Estou tentando imaginar o que é necessário para realizar um projeto como esse. Esta água que mataria plantações em dias, na verdade mantém a pele dos peixes saudável porque imita seu ambiente natural. Assim, no início dos anos 2000, farmas como Kibbutz Mashab Sedad e Aquatech Fisheries construíram enormes tanques de terra e tanques de concreto pelo Negev. Eles perfuraram poços adicionais para acessar o aquífero, instalaram bombas e sistemas de aeração e encheram os tanques com muitos baramundi, tilápia e robalo. Os peixes se adaptaram instantaneamente, porque, claro, era como estar em casa. Em meses, o deserto se tornou uma das zonas de piscicultura mais produtivas de Israel. A escala aumentou rapidamente. O Kibbutz Mashab Sedad agora opera tanques cobrindo 12 hectares. A Aquatech Fisheries expandiu para 20 hectares, com produção superior a 800 toneladas por ano. Um simples tanque contendo 1 milhão de litros pode sustentar, mas todo piscicultor sabe que manter os peixes vivos é a parte fácil. A parte difícil é mantê-los vivos em seus próprios dejetos. O pesadelo da amônia. Em meses após o aumento da escala, as fazendas do Negev atingiram um muro que todo piscicultor teme: o acúmulo de resíduos. Um único barramundi come cerca de 3% do seu peso corporal diariamente. Em um tanque com 100.000 peixes consumindo toneladas de ração, os níveis de amônia sobem rápido, o mesmo composto encontrado em produtos de limpeza domésticos. Com apenas 2 partes por milhão, ela queima as guelras, danifica o sistema nervoso e mata os peixes. Os tanques estavam se envenenando. Aqui está outro problema: os resíduos dos peixes contêm amônia e nitrogênio, que são tóxicos para sua sobrevivência. Em concentrações acima de 2 partes por milhão, queima as guelras dos peixes, danifica seus sistemas nervosos e suprime sua resposta imunológica. Bactérias na água convertem amônia em nitrito, que também é tóxico, e depois em nitrato. Historicamente, isso tem sido proibitivamente caro. O nitrato é menos tóxico, mas ainda é um problema em altas concentrações. O resultado é que a água se torna progressivamente mais venenosa para as criaturas que vivem nela. As fazendas de peixes tradicionais resolvem esse problema de 2 maneiras. Opção 1. Instalar sistemas de filtragem mecânica e biológica. Esses sistemas bombeiam água através de filtros de areia, biofiltros com bactérias benéficas e, às vezes, esterilizadores ultravioleta. Eles funcionam, mas são muito caros. Só as bombas consomem eletricidade suficiente para alimentar 50 casas. Os custos operacionais podem exceder de 30 mil a 50 mil dólares anualmente apenas para filtragem e aeração. A segunda opção seria descartar a água suja. Parece loucura, certo? Mas fazendas de peixes oceânicas na Noruega, Chile e Escócia despejam água carregada de resíduos diretamente no mar. Ela se dilui no oceano. Então os peixes sobrevivem, mas o custo ambiental é algo a se discutir. O excesso de nitrogênio e fósforo alimenta a proliferação de algas, que sufocam os ecossistemas marinhos. No Negev, nenhuma das opções fazia sentido. A filtragem era cara demais para uma fazenda que usava água gratuita. O descarte era impossível, porque não havia oceano por perto, e a água no deserto era valiosa demais para ser desperdiçada. Os engenheiros estavam presos com milhões de litros de água
morna, salgada e rica em amônia que mataria os peixes se não fosse substituída, mas era preciosa demais para ser jogada fora. Foi quando alguém olhou para a amônia e viu algo que ninguém mais viu. O sistema de uso duplo. A descoberta veio de um ângulo inesperado. A amônia é tóxica para os peixes, mas para as plantas, a amônia é nitrogênio, o nutriente individual mais valioso para o crescimento. Agricultores globalmente gastam mais de 100 bilhões de dólares anualmente comprando fertilizante de nitrogênio sintético produzido em fábricas químicas usando gás natural. O processo Haber-Bosch sozinho consome cerca de 2% do suprimento de energia do mundo. Os peixes não estavam produzindo resíduos, eles estavam produzindo fertilizante orgânico, rico em nitrogênio e gratuito. A amônia é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. O nitrato é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de oxigênio. As plantas usam ambas as formas. Os engenheiros israelenses perceberam que não tinham um problema de poluição, eles tinham um problema de distribuição de recursos. Agricultores gastam globalmente mais de 100 bilhões de dólares por ano comprar fertilizante nitrogenado sintético produzido em plantas químicas usando gás natural. O processo é chamado Haber-Bosch e consome 2% do suprimento mundial de energia. Resíduos de peixes é fertilizante nitrogenado, não é sintético, é orgânico e é livre. Os engenheiros israelenses perceberam que não tinham um problema de poluição, eles tiveram um problema de distribuição de recursos. Os peixes estavam produzindo exatamente o que as plantações precisavam, em uma forma que as plantações podiam usar. O desafio era conectar os dois sistemas, sem matar nenhum dos dois, o que seria algo muito complicado. Então, em vez de filtrar a água ou descartá-la, eles construíram tubos de irrigação diretamente dos tanques de peixes para os campos agrícolas. A água fluía para fora dos tanques de peixes, agora mais fria porque havia liberado calor para os peixes, e para as zonas radiculares de oliveiras e tamareiras plantadas nas proximidades. As plantações absorveram o nitrogênio, fósforo e potássio dos resíduos dos peixes, e bum! O solo agiu como um filtro vivo, com bactérias decompondo a amônia em nitrato e as plantas retirando nutrientes do solo. Os primeiros testes foram feitos com muito cuidado. Os agricultores temiam que o sal matasse as árvores, mas nada disso aconteceu. Surpreendentemente, as oliveiras cresceram extremamente rápido, as tâmaras ficaram maiores, o rendimento dos frutos aumentou de 15 a 20% nas parcelas experimentais em Meshabeh Sad. Por que funcionou tão bem? Porque os resíduos dos peixes liberam nutrientes lentamente. O fertilizante sintético despeja nitrogênio no solo de uma só vez, e as plantas só conseguem absorver uma certa quantidade por vez. O excesso é levado para o lençol freático ou escorre para os rios, causando poluição. Os resíduos orgânicos dos peixes se decompõem gradualmente. As plantas recebem um suprimento constante de nitrogênio em vez de uma única explosão. O resultado é crescimento mais saudável com desperdício zero. O sal, que todos temiam que pudesse arruinar tudo, acabou sendo controlável. Oliveiras e tamareiras são espécies tolerantes ao sal. Elas evoluíram no Mediterrâneo e no Oriente Médio, onde os solos são naturalmente salinos. Elas podem lidar com água com concentrações de sal de até 5.000 partes por milhão. A água salobra dos tanques de peixes era de 3.000 partes por milhão, bem dentro da tolerância. Na verdade, o estresse salino leve melhorou a qualidade dos frutos. Quando as plantas experimentam um leve estresse, elas concentram açúcares e sabores em seus frutos como um mecanismo de sobrevivência. O sistema criou um ciclo fechado. A água descia para a terra, subia quente e salgada, nutria os peixes, coletava seus resíduos, alimentava as árvores, filtrava-se pelo solo e voltava para o aquífero mais limpa do que saiu. Um ciclo simbiótico perfeito. Nada é desperdiçado. O monitoramento de longo prazo revelou um benefício inesperado. Os níveis de sal no solo irrigado permaneceram estáveis ao longo dos anos, até diminuindo em algumas áreas. Tamareiras e oliveiras absorvem ativamente o sal, concentrando-o em folhas mais velhas que caem durante a poda. As árvores não estavam apenas tolerando a água salobra, elas estavam dessalinizando o solo. Isso significava que o sistema poderia potencialmente reabilitar terras agrícolas danificadas por sal em todo o Oriente Médio e Norte da África, onde milhões de hectares jazem estéreis devido à irrigação inadequada. No entanto, o benefício mais surpreendente não foi biológico, mas financeiro. A economia do sucesso.
A questão sobre a água em Israel é que ela custa muito dinheiro. A água doce de usinas de dessalinização custa entre 60 e 70 centavos por metro cúbico. Uma única parcela de 1 hectare de plantações pode exigir 330 milhões de litros de água por ano. A 70 centavos por metro cúbico, isso é um valor insano de $7.000 apenas para a água. A maioria das plantações não gera receita suficiente para cobrir esse custo. Uma oliveira típica gera de $12.000 a $15.000 por hectare anualmente. A perfuração foi apenas uma despesa única, feita décadas atrás. Só isso, as bombas funcionam com eletricidade, mas a pressão da água é tão alta que os custos de bombeamento são mínimos. Os agricultores pagam cerca de 5 a 10 centavos por metro cúbico. Isso é um desconto de 90% em comparação com a água doce. Aqui está a genialidade. Ao usar a água 2 vezes, o custo é dividido entre 2 indústrias. A fazenda de peixes paga para bombear a água. Eles a usam, aquecem e a sujam. Então, a fazenda agrícola não paga nada pela água porque ela está sendo reutilizada. Eles recebem irrigação gratuita e fertilizante gratuito. A fazenda de peixes se beneficia porque seu custo de água por quilo de peixe cai para quase zero. A fazenda de plantações se beneficia porque evita comprar tanto água quanto fertilizante. O sistema também elimina os custos de descarte de resíduos. Fazendas de peixes tradicionais gastam muito mais dinheiro tratando ou descartando águas residuais. No Negev, a água residual tem valor premium. Os piscicultores não precisam pagar para se livrar dela. Eles simplesmente a vendem ou trocam com os agricultores. O resultado é uma economia simbiótica fluida, onde 2 indústrias que normalmente competiriam por água, em vez disso, a compartilham. E isso funciona porque nenhuma das indústrias poderia pagar pela água sozinha, mas juntas elas formam uma equipe perfeita. Uma fazenda de peixes usando água doce a $0,70 por metro cúbico não demoraria muito para ir à falência. Da mesma forma, uma fazenda de oliveiras comprando fertilizante sintético a $300 por tonelada e água doce a $0,70 por metro cúbico, logo teria que pagar uma fortuna. Mas uma fazenda de peixes usando água salobra de $0,10 e uma fazenda de oliveiras recebendo água e fertilizante gratuitos podem ambas lucrar. É por isso que o sistema atraiu tanta atenção. Hoje existem várias fazendas de peixes no Negev produzindo mais de 3.000 toneladas de peixe por ano. Os peixes são exportados para a Europa, onde o baramundi israelense é vendido em supermercados na França, Alemanha e Reino Unido. As azeitonas e tâmeras são vendidas nacional e internacionalmente. O baramundi israelense agora compete nos supermercados europeus ao lado de peixes da Austrália e do Sudeste Asiático. Peixes criados no deserto sendo vendidos por preços menores que as variedades capturadas no oceano. O Negev não está produzindo peixes apesar de ser um deserto. Ele está produzindo peixes porque é um deserto. As condições que tornam a terra hostil para a agricultura convencional, quente, seca e salgada, a tornaram perfeita para um sistema que a agricultura convencional nunca poderia usar. A equação do carbono. A agricultura é um sistema intensivo em carbono. A produção de fertilizante sintético emite quase 500 milhões de toneladas de CO2 anualmente, cerca de 1% das emissões globais. O transporte de fertilizantes adiciona mais 100 milhões de toneladas. Bombear e tratar água doce consome energia massiva. O sistema do Negev elimina essas emissões em vários pontos. O sistema do Negev corta o carbono em cada etapa. Zero fertilizante sintético significa zero emissões de produção de fertilizante. Zero transporte de água doce significa zero emissões de bombeamento e tratamento. Usar calor geotérmico em vez de aquecedores elétricos ou a gás economiza o equivalente a 200 toneladas de dióxido de carbono por hectare de tanques de peixe a cada ano. Mas não para por aí. A piscicultura no oceano ou em rios de água doce perturba os ecossistemas selvagens. A pesca a arrasto para a farinha de peixe, o principal ingrediente na ração dos peixes, destrói os habitats do fundo do Sebar. Mas o sistema do Negev usa tanques fechados. Nada escapa para a natureza. Nenhum ecossistema é perturbado. A ração dos peixes é cada vez mais baseada em plantas, reduzindo a dependência de farinha de peixe capturada na natureza. Algumas fazendas agora usam ração feita de algas cultivadas no Negev usando a mesma água salobra. Todo o sistema está se tornando um ciclo fechado, onde as entradas vêm de fluxos de resíduos e as saídas alimentam o sistema de
volta. O sistema inteiro literalmente se alimenta e nada vai para o lixo. Tamareiras e oliveiras sequestram carbono através da fotossíntese, prendendo-o na madeira e nas raízes por décadas. Uma plantação de 10 hectares com 1000 árvores maduras pode remover dezenas de milhares de quilos de CO2 anualmente, compensando as emissões operacionais da fazenda. Uma tamareira madura absorve cerca de 20 quilos de dióxido de carbono por ano. Uma oliveira sequestra 30 quilos por ano. Uma plantação de 10 hectares com 1000 árvores maduras remove 30.000 quilos de carbono da atmosfera anualmente. Todo esse carbono permanece preso nas árvores por décadas. Quando você combina a economia de carbono ao eliminar o fertilizante sintético, reduzir o transporte de água doce, usar energia geotérmica e sequestrar carbono nas árvores, o sistema do Negev não é apenas neutro em carbono, ele é carbono negativo, ele remove mais carbono da atmosfera do que emite, um sistema de produção de alimentos que cura o planeta em vez de destruí-lo. No final das contas, o que parecia ser um erro fatal de engenharia tornou-se um dos sistemas de produção de alimentos mais geniais do planeta. Israel provou que as mesmas restrições que tornavam a terra hostil, o calor extremo, o sal mortal e a amônia tóxica, eram na verdade as peças que faltavam para um ciclo perfeito. Legado do oceano fóssil. Simbiose perfeita. O que era despesa para o peixe virou o banquete para as árvores, reduzindo custos em até 90% comparado com o uso de água doce. Recuperação ambiental. Esse sistema não apenas produz comida, ele tem o potencial de recuperar milhões de acres de terras degradadas pelo sal em todo o Oriente Médio e Norte da África. Impacto global. A tecnologia já cruzou fronteiras, com projetos piloto no Egito e investimentos pesados na Arábia Saudita. Hoje, quando você vê 1 milhão de peixes nadando no meio do Negev, você não está vendo apenas uma fazenda, você está vendo a prova de que o impossível é apenas algo que ainda não foi tentado com a combinação certa. O oceano fóssil que ficou escondido por 40.000 anos, agora é a chave para alimentar o mundo em um clima que não para de mudar. E aí, o que você achou dessa engenharia? Será que o Brasil, com suas regiões áridas, deveria apostar em oceanos subterrâneos como este? Deixe sua opinião nos comentários.